Turma, aula de história, livro novo, eba! Conseguimos agora passar para o volume 2 do nosso livro, né? Então, hoje nós vamos fazer a página 178 a 182 do livro novo, tá? Lembrem de colocar a página e a data de hoje, dia 30/4/2020. Tudo anotadinho? Turma, coloquem também volume 2, livro 2, para vocês identificarem que a partir daí a gente já mudou o livro, tá bom? Então vamos lá então para a nossa aula. Então vamos lá então, nós temos aí a unidade 2 e a gente tem na unidade 2 o seguinte título: As religiões e as organizações sociais e políticas são iguais em todas as épocas? A gente está vendo aí, turma, parece a ideia de um piquenique, né? Observe a imagem aí para vocês verem. Se a gente analisar o fundo dessa imagem, se a gente atentar aos detalhes dessa imagem, a gente consegue perceber que essas pessoas aí, elas têm diferentes culturas e religiões. A gente pode usar assim? Tem alguns elementos que faz com que a gente identifique isso. Será que os elementos que você está identificando são os mesmos que os meus? Olha só, se eu parar para pensar na questão da vestimenta, do tipo de roupa e acessórios que essas pessoas aí no desenho estão usando, eu consigo perceber que elas vieram de diferentes lugares do mundo e provavelmente têm diferentes religiões. Concorda ou não concorda? Então analisa aí, observa e traz aí para você o seu ponto de vista em relação ao que você está vendo. Vamos passar para a próxima página. Na próxima página está escrito assim, olha, observe a imagem e responda. Em sua opinião, as pessoas representadas na ilustração praticam a mesma religião e as mesmas tradições culturais? Observa, turma, nos acessórios. Olha, tem uma com terço. Olha os acessórios que as meninas aqui atrás estão usando. Então, olha só. Elas praticam, turma, a mesma religião? São as mesmas tradições culturais? De cara eu já consigo observar que não, né? Ótimo. O que diferencia essas pessoas? Aí pode ser também uma diferença, uma diferenciação aí no caso, mas na questão do que elas usam e demonstram a sua religião, a sua cultura, né? Então aí vão ser os acessórios, os adornos, enfim, né? O que elas estão usando aí. Com base na imagem, é possível afirmar que no mundo convivem pessoas de várias culturas e religiões. Nós temos no nosso país, em diferentes lugares do mundo, só existe uma religião? Não, né? Até no nosso meio existem pessoas que têm religiões diferentes da nossa. Aí o que a gente tem que praticar é a tolerância e o respeito com a religião, as escolhas da outra pessoa, não é mesmo? Então vamos passar para frente. No capítulo 1, a gente tem o seguinte título: A religião na organização dos povos na antiguidade. Você já pensou em quantas religiões diferentes existem no mundo? Você sabia que existe o Dia Mundial da Religião? Essa também foi novidade para mim, eu não sabia que existia. Para saber mais sobre essa data, leia o texto a seguir. Turma, pause no vídeo e faz a leitura desse texto para mim. Vamos lá. Legal esse texto, né? Então, olha só, ele foi criado, turma, aliás, todo 21 de janeiro, né, anualmente, é comemorado aí o Dia Mundial da Religião. Ali fala no texto que ele foi criado em 1949, com o objetivo de incentivar a convivência e a tolerância. É mesmo, turma, hoje em dia é possível, né? Tá tão próximo da gente aquelas pessoas que são tão intolerantes
ao que é diferente, né? Ao que vai de acordo com aquilo que eu não acredito. Quantas pessoas, né, que evitam, às vezes, a convivência com uma pessoa porque ela tem uma religião diferente da nossa. Quantas pessoas que criticam, zombam das pessoas que que praticam, né? Que exercem, que têm outra doutrina, né? Isso é tão sério que muitas vezes as pessoas zombam, colocando apelidos maldosos, né? E mundialmente, como a gente tem até guerras e conflitos em relação à religião, de pessoas que não concordam com a religião do outro, e isso causa guerra, morte. Triste isso, né? Achei super importante e válido ter esse dia, apesar de não saber. E aqui no Brasil, olha o que fala lá no último parágrafo. No Brasil, nessa mesma data, é celebrado ainda o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, desde 2007. Bacana, né? Então, o que seria a tolerância aí? Olha, seria o respeito, a aceitação. Turma, as pessoas não precisam ter a mesma religião da gente. As pessoas não precisam gostar das mesmas coisas, crer no que a gente crê. Mas a gente precisa ter a tolerância que o livro trouxe aí, o respeito, né? Cada um segue aquilo que muitas vezes foi ensinado, muitas vezes é o que ela acredita, muitas vezes é aquilo que a família mostrou, ensinou, apresentou. E se lá na frente ela quiser mudar de ideia, é uma particularidade da pessoa. A gente não tem que intervir, muito menos maltratar, né? Converse com o professor e com os colegas. Quais problemas a falta de tolerância pode gerar? A gente até falou sobre isso, né? E está escrito também no texto. Guerras, né? Conflitos, mortes, tudo isso aí são consequências, né? Qual é a importância de celebrar o Dia Mundial da Religião? Pensa um pouquinho aí. Por que será que é necessário ter? Por que será que é importante a gente celebrar uma data como essa? Vou deixar isso aí para vocês pensarem aí um pouquinho. De repente você pode conversar com um adulto da sua casa a respeito disso, já que a gente não vai estar em sala para a gente debater, né? Vamos passar para frente? Então vamos lá. Então vamos lá, turma. Nesse texto aí, na seção Entender História, eles trazem para a gente o seguinte título: As práticas religiosas e os seres humanos. Eles vai trazer para a gente aí, turma, as informações que essas práticas religiosas não é uma coisa da atualidade, que isso existe desde a pré-história. E muitos pesquisadores aí vai falar para a gente aí que eles acreditam que as pinturas rupestres ela tinham um objetivo religioso também. Tinha. Eles acreditavam que essas pinturas rupestres aí queria favorecer a caça, né? E garantir a sobrevivência do grupo. Olha só para vocês verem aí também. É possível que os primeiros indivíduos acreditassem em uma grande força criadora, representada por diferentes elementos da natureza. Olha só, em tempos tão primórdios, né? Ainda assim já se falava, já se tinha ideia, já se acreditava em um outro ser, às vezes que não era nem visível, né? Lá ainda na pintura rupestre. Olha como isso é antigo. Já, olha só, no segundo parágrafo fala da questão dos fósseis, vestígios arqueológicos. Olha só, muitos historiadores aí, turma, pesquisaram sobre as sepulturas, pesquisaram sobre os sepultamentos e encontraram diferentes formas aí, né, de organização desses fósseis aí. Olha, foram encontradas fósseis com características, olha só que eles falam lá, olha, inúmeras sepulturas desse período foram encontradas com características semelhantes. A posição do corpo, como se fosse de um bebê no útero materno, o uso de adereços que eram enterrados juntos com os corpos, como os colares e os potes com alimentos. Então, olha só, os arqueólogos aí tiveram uma função muito maior do que pesquisar sobre os animais, os seres, né?
viveram antes da gente aí. Eles conseguem ver também, aí no caso, os arqueólogos aí, assuntos voltados à religião. As pessoas enterravam as coisas, né, junto com quem morria. Com certeza simbolizava alguma coisa. Tem as pinturas rupestres que a Dani já falou, mas olha só o que fala no quarto parágrafo. Você já pensou sobre o que é religião? Olha só, então trouxe para a gente aí o significado da palavra religião. Ela vem do latim, né? E simboliza um conjunto de regras e práticas desenvolvidos por um grupo de pessoas. Ainda hoje, a religião pode ter essa definição, já que as religiões que conhecemos também são um conjunto de práticas e orientações que existem e são seguidas por inúmeros fiéis por todo o mundo. Então, turma, o que está trazendo nesse parágrafo para a gente aí? Que se a gente for pensar em religião e sobre a prática religiosa, hoje em dia, na atualidade, ela é muito comum. A gente vê vários fiéis, cada um dentro da sua religião, seja ele católico, seja ele cristão, né, evangélico, seja ele umbanda, enfim, a religião que for. Existem ali os fiéis, os seguidores, as pessoas que acreditam nisso, né? É aquele que pratica, que tem aquela fé, então ser fiel é isso. Você praticar o que está sendo pregado ali, você crer naquilo que você não está vendo, você seguir, né? Ser um seguidor religioso aí, certo? Então, hoje em dia, a gente tem isso? Sim, apesar de vir lá da pré-história, mas hoje em dia a religião é um assunto, é um tema, é praticado e existem muitos fiéis, cada um dentro da sua religião. Vamos passar para frente. Então, vamos lá, turma, dando continuidade aí. No finalzinho da página de hoje, que nós vamos fazer, ele vai falar sobre as práticas religiosas. E a gente vai ver que essas práticas religiosas, elas influenciam nas decisões que vão ser tomadas. Você vai conseguir ler isso aí no primeiro parágrafo, ok? No último parágrafo, ele fala o que a gente vai estudar. Então, o que você vai fazer para mim? Você vai reler esse texto das páginas que a gente trabalhou hoje, vai grifar aquilo que for mais importante para você e depois você vai tentar resolver essas 3 questões que estão aí. Na próxima aula a gente pode discutir sobre o assunto, a Dani volta com gabarito também, ok? Então você vai conseguir responder essas 3 perguntas simplesmente lendo o texto. A partir daí a gente vai continuar com as nossas aulas e você vai conseguir entender um pouquinho o que se espera nesse capítulo, ok? Como essas práticas religiosas aí interferiram na vida das pessoas, certo? Então, tá bom. Então, leia os textos, grifem o que for mais importante e responda as 3 perguntas. Na próxima aula, a gente volta com esse assunto. Então, vamos lá. Turma, então essa foi a nossa aula de história de hoje. É lógico que a gente vai continuar, vai aprofundar nesse assunto, né? À medida que o capítulo for evoluindo, se desenvolvendo aí. Mas eu gostaria que vocês agora fizessem essa primeira leitura, grifando e respondendo as questões. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e, à medida do possível, a gente vai associando sobre como era antigamente, sobre os dias de hoje, sobre o que se pratica, o que não se pratica mais, tá bom? Então lá, bom estudo para vocês e agora nós vamos para a nossa última aula de hoje, que é geografia. Então tá bom. Até mais!